Boa tarde, tudo bom? Hoje eu quero falar para vocês sobre como que foi a limpeza da casa que eu pedi para o canal do Spook Houses, para o Rodrigo e para a Ana. Eles fizeram a limpeza lá da casa da minha mãe e eu vou contar para vocês como é que foi essa situação, o que foi que aconteceu de estranho. Bora lá, né? Vamos contar. Eu conheci o canal do Tio Spook por acaso, por causa dos tipos de vídeo que eu assisto. Eu recebi como indicação do YouTube e aí na minha curiosidade, né, de ver o assunto, eu fiquei conhecendo. E achei muito interessante a playlist que ele tem lá que se chama Spook Murder Houses e a playlist também de limpeza de casas. Muito diferente, gente. Ele tem as técnicas que ele utiliza para encaminhar as consciências dos espíritos, né, que desencarnaram, que estão aí por aí vagando, né, na casa das pessoas, ficam por aí, né. E eu tenho aqui no meu canal os relatos que eu conto desde a minha infância sobre os espíritos que eu vejo desde pequena, sobre as coisas todas que eu vejo, que eu escuto, tem um monte de coisa diferente, né. E recentemente eu voltei a morar com a minha mãe, que por acaso é na mesma casa onde todos os relatos aconteceram, a maioria deles são da minha infância. E aquela casa lá, ela é assim muito carregada. Ela sempre foi assim, meio assim, uma energia meio pesada, meio esquisita, porque teve muitas brigas, né? Da época que a minha mãe era casada com meu pai, e aí teve a época da separação dos dois, e eu era criança e adolescentezinha, então eu vivenciei muita coisa ali, e ali eu vi muita manifestação de consciências, de espíritos, de coisas assim absurdas que aconteceram. Esses relatos eles estão no meu canal, se você tiver interesse é só puxar aí, pesquisar, que eu conto tudo, né, a respeito do que foi que eu vi. E quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu trouxe meus filhos junto, eu tenho 3 crianças, e eu vi umas coisas ali ainda, né? E a minha mãe, infelizmente, ela tem um problema de saúde, que é a esquizofrenia. Ela não faz o tratamento como deveria ser feito, né? Ela iniciou o tratamento durante um período, depois ela suspendeu por conta própria, ela parou de tomar as injeções, de tomar as medicações, e ela não está muito boa, sabe? É muito difícil para a gente lidar com esse tipo de situação, principalmente agora que eu sou mãe, eu tenho 3 crianças pequenas, e a minha irmã também mora lá na mesma casa, com a filha dela, com a família dela, meu esposo. Eu não me casei, mora só eu e as minhas crianças e a minha mãe na parte de baixo da casa, porque a minha irmã fez uma obra lá e dividiu a casa, né? E a minha irmã ficou com a parte de cima da casa, que não tem ligação nenhuma com a parte de baixo da casa da minha mãe. Como que foi? Depois que eu vi os vídeos do canal do Tio Spook, eu passei o canal para minha irmã conhecer, e a minha irmã também ficou encantada. E ela teve a iniciativa de pedir a limpeza da casa para a casa da minha mãe, que é onde eu estou morando, e ela pediu também a limpeza da minha mãe, que é do corpo dela, para que os obsessores que estão ali ao redor, as consciências que estão ao redor dela, para que essas consciências sejam encaminhadas também, né? Para que a gente tenha um pouco de paz. Há momentos, assim, havia momentos, né, de que a minha mãe, às vezes até ficava meio incorporada, sabe? De falar tanta coisa feia, tanto palavrão, que você via que não era ela, sabe? Assim, pode ser talvez interferência dessas consciências que estão ao redor, enfim, um negócio meio barra pesada, sabe? Aí, como é que foi a história da limpeza? O Tio Spook, que é o Rodrigo, né? Ele pediu pra gente fazer um vídeo da nossa casa, para que mostrasse, né, todo o ambiente. E aí lá, quando você solicita a limpeza, ele explica que jeito que tem que ser gravado o vídeo e o formato de arquivo para você poder enviar para ele por e-mail, né? E a gente fez isso, eu fiz isso, né? A minha irmã não participou da gravação. E foi muito engraçado porque na hora que eu decidi gravar, eu pedi para que minha irmã ficasse com as minhas crianças lá em cima, lá na casa dela,
para que eu ficasse com a casa livre, disponível para eu poder fazer essa gravação. E nesse momento a minha mãe estava tomando banho e ela não tinha como saber, né? E lá no vídeo lá que o Tio Spook explica sobre como tem que ser feito, né? Para que você que quer fazer a limpeza, ele explica, né? No canal dele. Vem o vídeo, vem um e-mail também explicando como que deve ser filmado, né? Então ele pede para que não filme o banheiro. Não tem a necessidade de você ficar filmando o banheiro. Então eu aproveitei esse momento que a minha mãe estava tomando banho para eu poder fazer a filmagem da casa. Então eu liguei todas as luzes da casa e fui andando, né? Começando pela entrada e fui passeando pela casa. Dei uma passada na cozinha e fui vindo por todos os cômodos, cada cômodo, né? Ok. Depois que eu fiz essa filmagem, peguei minhas crianças lá, que estava com a minha irmã, desci todo mundo e ficamos lá. E minha mãe não tinha como saber de nada, né? Mas o mais engraçado é que um pouco depois, na verdade no dia seguinte, ela veio me questionar, no dia seguinte de manhã, depois que meus filhos tinham ido para a escola, minha mãe veio questionar falando assim: Camila, para que você estava gravando a casa? Você está querendo mostrar a nossa casa para quem? E aí ficou meio que um mistério, porque ela não tinha como saber que eu estava filmando a casa, porque ela estava tomando banho, o chuveiro estava ligado, ela não viu. Então, a única forma dela saber dessa informação é alguém ter passado essa informação para ela, é algum obsessor que está ao redor dela. Eu costumo falar que é a galera dela que acompanha ela, né? Assim como eu também tenho a minha galera, ela também tem a galera dela. Então alguém falou pra ela desses obsessores aí, dessas consciências aí. E aí eu desconversei, falei: ah, mãe, não é pra nada não, né? Não é nada demais, né? E ficou assim. O Tio Spook não avisa a gente quando que a limpeza vai ser feita. Normalmente a limpeza é feita de madrugada. Então é bom que as pessoas estejam dormindo mesmo para poder fazer essa limpeza espiritual, né? E o engraçado é que eu assim sou meio sensível, né? Então eu sabia que a limpeza ia ser feita naquele determinado dia. Mesmo que ninguém me falou nada, porque eles não falam mesmo, eu senti que a limpeza ia ser feita. É a minha galera que me acompanha, eles me contam as coisas também. Eu tive essa intuição, né, de que a limpeza seria feita naquela data. E nesse dia eu estava, assim, muito inquieta. Eu estava lembrando muito de umas coisas do meu passado e pensando, né, comigo mesma, umas coisas. E ok, aí eu fui dormir com as minhas crianças e eu estava muito inquieta nesse dia. Mas a limpeza não foi para mim, a limpeza foi para minha mãe e foi para a casa onde eu estou morando por acaso, né? Teve um momento, ali por volta das 2 horas da manhã, que a minha filha gritou. A minha filha mais nova, de 3 anos, ela deu um grito e eu acordei assustada. E eu olhei assim para ela e ela estava dormindo, estava sonhando, né? Provavelmente estava tendo algum pesadelo. E ela gritou e ela começou a ficar chorando. Eu fui lá acalmá-la, né? E aí me veio de novo na memória. Eu falei: eu acho que a limpeza está sendo feita hoje. Então provavelmente é alguma coisa da limpeza que está sendo feita. E aí a gente ficou sabendo que a limpeza foi feita mesmo, porque depois veio um e-mail, né, no dia seguinte informando, né, fizemos a limpeza da sua casa. Então eles mandaram um e-mail pra gente. E eu falei: eu sabia que a limpeza estava sendo feita. Mas como que ficou depois a casa? É que nem nos vídeos, gente, que ele mostra lá no canal dele, na playlist de limpeza de casa. Aquilo é real, gente. A casa ela ficou mais clara, ela ficou mais ampla e o ambiente, assim, ele ficou mais leve. E como que ficou a minha mãe, que ela também recebeu a limpeza dela, né? Ela ficou como se estivesse na abstinência. Sabe aquela pessoa que é viciada em alguma coisa e fica na abstinência procurando? Então é meio que como se ela estivesse procurando, tipo, cadê os espíritos que estavam ao meu redor me perturbando, sabe? E aí ela ficou arrumando briga com a gente, por nada, por motivo nenhum, durante uns dias. Depois amenizou esse problema. E como ela tem o problema da esquizofrenia,
a gente solicitou a limpeza para ela durante alguns meses mais. Então nós fizemos a limpeza para ela por pelo menos uns 4 meses mais, além da limpeza da casa que foi feita. Acho que foi isso, acho que foi umas 4 vezes que eles fizeram. E agora a minha mãe tá super bem. Antes a gente não conseguia nem conversar com ela ficava só xingando, ela ficava só reclamando, de nada, sabe? É que o tipo de problema que ela tem é complicado, viu? Ela fica vendo as coisas na televisão e ela fica misturando com a vida dela, e aí ela relembra um monte de coisa de muito tempo atrás e fica falando como se ela pudesse mudar alguma coisa do que foi lá para trás, né? E eu senti que depois dessas limpezas que foram feitas para ela ficou mais tranquila, e hoje em dia a gente consegue dialogar com ela, a gente consegue conversar de boa, né? O problema dela, da esquizofrenia, precisa realmente de um tratamento especializado. A gente já entrou em contato com o CAPS da região de onde a gente mora, junto com a UBS, e está em andamento da gente conseguir que eles venham até a nossa residência para poder resolver a situação, né? Porque ela não vai fazer o tratamento por conta própria, ela é uma mulher muito agressiva e ela não aceita que ela tenha esse problema, né? Mas é por causa da doença dela. Mas isso daí eu creio que vai ser resolvido em breve, e eu quero aqui agradecer a limpeza da casa que foi feita pelo tio Spook, pela Ana também, eles são uns amores, super gente boa. E eu gostei demais, ficou assim muito bom, viu? Muito bom mesmo. O ambiente, a minha mãe ficou mais tranquila e a gente consegue conversar com ela. E aí, por enquanto, a gente suspendeu as limpezas para minha mãe, mas em breve pode ser que a gente solicite de novo. A gente vai só observar para ver como que ela fica nos próximos meses, para ver se ela vai estar mais tranquila, senão a gente solicita de novo. Ela ainda continua xingando muito. De manhã, todo dia ela acorda xingando. Ela liga a televisão e começa a reclamar lá com ela mesma, mas pelo menos a gente consegue conversar com ela sem ser tão atacada. E antes isso era impossível, antes da limpeza. E é isso. Espero que você tenha gostado aqui do meu relato. Tio Spook, fica aí à vontade para subir esse relato aí no seu canal. Muito obrigada, viu? Pelo seu trabalho, muito obrigada pelos vídeos que você faz, eu acompanho sempre, eu e a minha irmã, nós acompanhamos. É muito interessante, você traz assim uma lucidez nas coisas assim que são místicas, né? Porque há pessoas que mistificam muito, mas eu acho que é por falta do conhecimento mesmo, né? Então, muito obrigado aí por tudo. E pode ser que em breve eu venha pedir uma limpeza para mim, eu ainda não pedi. Vamos aguardar um pouquinho. Muito obrigada, viu, por você ter ficado até aqui ouvindo esse relato. E é isso aí. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Se cuida!